A paz do Senhor, meus irmãos, aqui quem vos fala é o presbítero Felipe Ferreira. Que toda a glória seja dada a Jesus por mais essa oportunidade de estarmos juntos para aprendermos a respeito da sua preciosa palavra. Hoje vamos continuar os estudos a respeito das lições do quarto e último trimestre de 2025, Corpo, Alma e Espírito, restaurando a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Lições preciosas. Eu quero convidar você a vir comigo em mais uma aula, essa que será com certeza uma aula abençoada. Não deixe de comentar, dar like, se inscrever no nosso canal. E não se esqueça, todo o material que eu utilizo aqui na nossa aula, esses slides que você vê na sua tela, você pode baixar gratuitamente clicando no link na descrição desse vídeo. Bom, dito isso, vamos para a nossa aula de hoje. Vamos continuar, então, falar um pouco sobre corpo, alma e espírito. E nós temos que entender que na aula de hoje, a gente vai compreender e rememorar ou relembrar que o corpo é a obra da poderosa e perfeita mão de Deus. Deus é o autor do corpo humano, Deus é o autor da humanidade e ele proveu este corpo que sustenta a nossa existência com as suas próprias mãos. Dito isso, o corpo deve ser visto como templo do Espírito Santo. Uma vez que ele foi criado por Deus para ser a habitação do nosso espírito, ele também é um templo para recebermos nele, neste corpo, a bendita e preciosa presença do nosso Deus. A adoração, ela envolve a integralidade do ser. Então não é só o espírito, não é só a alma, não é só o corpo, mas espírito, alma e corpo juntos, louvando e adorando ao Senhor, vivendo uma vida de integridade e santidade. A lição número 2 vai falar justamente sobre isso, o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. O textuário nos diz: eu te louvarei, porque de um terrível e modo maravilhoso fui tão formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma a sabe muito bem. Salmo 139, no verso 14. Salmo davídico, Davi está dizendo isso, está exultando ao Senhor e exaltando o seu nome por ter sido criado de forma tão gloriosa. E a verdade prática vai nos dizer: a ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. Enquanto o mundo ainda busca respostas do tipo de onde viemos, para onde vamos, quem somos, a palavra de Deus nos faz descansar, porque nós sabemos que viemos de Deus, fomos feitos por e para Deus e voltaremos para o Senhor nas últimas coisas. Então, o corpo humano, em sua estrutura e harmonia, é o mais admirável de todos os instrumentos. E Deus é o seu inventor. Sim, a joia da criação é o corpo humano, e nós vamos aprender muito a respeito disso. Porque a ciência pode explicar como as coisas funcionam, mas só a fé revela porque elas existem. Então, a ciência vai falar como funciona a corrente sanguínea, vai nos contar a respeito dos neurônios, vai falar conosco a respeito dos órgãos, funcionamento de todo o sistema imunológico, nervoso, cardiovascular, vai nos contar como essa máquina perfeita funciona, mas ela só vai até aí. Quem revela o propósito do corpo é o Deus que criou o corpo, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, a palavra-chave é justamente essa, corpo. E a Bíblia define corpo como a parte material, visível e exterior do ser humano, sendo uma obra maravilhosa da criação de Deus. Então, o espírito e a alma são invisíveis, nós não conseguimos ver nem tocar, mas a parte material externa é o nosso corpo, a matéria, isso que nós temos como tato, olfato, visão, audição, paladar, todos os sentidos neste corpo e nesta máquina perfeita criada por Deus. Então a introdução vai nos falar que a ciência não consegue desvendar, nem mesmo todos os mistérios do corpo humano. Como resultado, o homem pós-moderno vive uma grande crise de identidade. Por quê, Felipe? Por quê, irmão Felipe? Porque o maior problema do ser humano hoje, gente, não é a falta de conhecimento, mas a falta de sentido. O ser humano sabe a composição química da matéria, o ser humano conhece, né, todos os caminhos da ciência e das pesquisas avançadas, mas todo esse conhecimento não tem trago, não tem deixado o coração do homem se aquietar, porque, na verdade, o homem enxerga e diz: certo, eu existo, mas para que eu existo? E aí a gente tem que entender que essa falta de sentido, ela não é preenchida com ciência, ela é preenchida por fé. Então, quem ignora o Criador jamais compreenderá a criatura. Quem ignora o Deus Criador nunca vai entender como ou para que foi criado. A modernidade quis libertar o homem de Deus e acabou aprisionando o homem dentro de si mesmo. Então, muitas pessoas têm muito conhecimento, são ensimesmadas, orgulhosas do que sabem, mas não têm nenhum tipo
de noção do que por que estão aqui e por que foram formadas, por que foram criadas. Então, essa é a triste realidade do homem moderno. Então, a introdução vai nos contar sobre essa natureza que é feita do pó da terra, que é complexa e completa. Uma máquina perfeita. E eu trago aqui alguns das muitas curiosidades, ou das coisas que nos chamam a atenção a respeito dessa máquina completa e complexa. O coração que bate mais de 100 mil vezes por dia. O DNA, que se a gente for desfiar todas os códigos genéticos, a gente poderia dar aí duas voltas da Terra ao Sol, do Sol para a Terra. Os pulmões, né? Que tem aí mais de 70 metros quadrados de área total dos alvéolos, quando nós respiramos profundamente. O cérebro, gente, que consome 20% de toda a energia do corpo, 20% de todo o exercício de estar vivo é atividade cerebral, pesando só 2% do total do corpo. Os olhos, né, que conseguem distinguir mais de 10 milhões de cores. Os vasos sanguíneos, mais de 100 mil quilômetros de vasos sanguíneos no corpo humano adulto. Os músculos, mais de 650 músculos. E os mais fortes é justamente os músculos da face, da mastigação humana. A pele, o maior órgão do corpo humano, representando 16% do peso de todo o corpo. E o sono, né, que é essa atividade regenerativa do nosso corpo físico. Numa vida de 80 anos, 26 anos nós passamos dormindo. Então, nós temos uma necessidade de dormir para restaurar as estruturas neurais e físicas e o ânimo. Então, é interessante perceber isso, que o corpo é complexo por sua arquitetura celular e funcional. E é completo por ser uma dimensão necessária e consagrada da natureza humana, atuando em harmonia com a alma, as emoções e o intelecto, e o espírito, com o que é a comunhão com Deus. É interessante perceber isso. É fantástico o corpo humano enquanto matéria, mas mais fantástico ainda é saber que ele tem um espírito e ele tem uma alma. Então, para o crente, o corpo tem mais alto valor. É templo do Espírito Santo e deve ser usado para glorificar a Deus integralmente. E onde nós tiramos essa referência? Bom, nós tiramos isso do Gênesis 1:27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, essa é a base de toda a dignidade humana. Somos a joia da criação, porque tudo foi feito a partir da palavra de Deus, mas o homem não. A Trindade estava lá. Deus colocou as suas mãos em nós. O corpo não é acaso, é a expressão da imagem divina. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, nossa estrutura física e espiritual reflete algo do Criador. Nós temos as digitais de Deus na nossa formação. Então, o corpo humano é como uma máquina, onde tudo no corpo humano tem uma função específica. Parece ter sido moldado de forma consciente. Então, se nada é aleatório, é lógico afirmar a existência de um Criador. Então, tem alguém por trás, tem um design inteligente que projetou toda essa maravilhosa máquina humana, colocando ela como joia da criação, e esse Criador é o Deus Criador, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Deus é o autor da vida. Nós não temos dúvida disso, mas de uma das costelas de Adão, Deus formou a mãe de todos os viventes. Quem é ela? Eva, em um corpo igualmente maravilhoso, porém distinto em anatomia, fisiologia e genética. Então, nós temos o corpo humano masculino e o corpo humano feminino. E o corpo da mulher é uma das obras mais complexas e admiráveis da criação. Ele é capaz de gerir, nutrir, proteger, renovar a vida, tudo isso em harmonia com a mente e o espírito. Então, se o corpo do homem já é extraordinário na sua matéria, quem dirá o corpo humano, feminino? Porque é dele a responsabilidade de gerar uma nova vida. É justamente o milagre da gestação que traz para nós a grandiosidade da criação de Deus. O útero, do tamanho de uma pera, pode se expandir até 500 vezes durante a gravidez. Durante a gestação, o volume de sangue no corpo feminino aumenta mais de 50%. Em apenas 9 meses, o corpo cria um novo coração, um novo cérebro e um novo sistema nervoso dentro de si. O bebê é nutrido por uma placenta com cerca de 15 centímetros de diâmetro, que se forma a partir das células da mãe e do bebê, uma conexão única na natureza. Isso é extraordinário. O milagre da gestação traz para nós a certeza de que a obra de Deus é perfeita. O cérebro feminino possui muito mais conexões entre os dois hemisférios,
o que aumenta a sua capacidade de intuição, empatia, percepção, emoção. Então, a mulher é muito mais sensível a essas coisas, porque ela percebe até 20%, 25% mais detalhes visuais do que um homem. E os seus sentidos são extremamente aguçados. Por exemplo, o ouvido feminino é muito mais atento a sons agudos. Então, ela é geneticamente preparada para acordar com sons agudos. E o que é que chora mais agudo do que um bebê? Não é verdade? Então, o leite materno, por exemplo, tem mais de 200 substâncias bioativas, maioria delas impossíveis de serem reproduzidas artificialmente. E pasmem, gente, o leite humano, ele muda de composição conforme o crescimento da criança, ou seja, a nutrição vai mudando conforme a necessidade do ser. Isso é extraordinário. Nenhum corpo feminino é igual ao outro, mas todos partilham a capacidade divina de gerar e sustentar a vida, seja no ventre, nas ideias ou nos afetos. Então, o corpo da mulher é a mensagem da continuidade, símbolo do cuidado de Deus com a humanidade. Deus seja louvado pelos homens e Deus seja louvado pelas mulheres, porque nesse casamento perfeito, a vida, ela se desenvolve. Então, a gente tem que entender que isso é perfeito, saber que o corpo feminino pode gerar, mas ela vai gerar uma vida independente dela. Então, nós temos que entender que há uma individualização na formação integral. E isso ressalta a grande perversidade de se interromper a vida, de se interromper uma gestação. Então, a questão que nós vemos hoje estampar os noticiários é: onde começa a vida humana? Bom, eu acho que nós temos um consenso, porque a Bíblia não usa linguagem biológica, mas fala da vida como algo que vem de Deus, um dom sagrado desde o seu início mais oculto. Então, Salmo 139, 13, a vida é formada por Deus desde o ventre. Davi vai dizer: tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. O íntimo do meu ser, longe dos olhos, no interior da barriga da mãe, o Senhor nutre e faz viver, gerar uma nova vida. Então, Davi reconhece que Deus está presente antes mesmo do nascimento, participando ativamente da formação de cada ser humano. Então, se o corpo está sendo gerado, aí você pode falar: mas, irmão Felipe, há algumas situações onde se diz que não há vida ali. Há apenas um projeto, porque não há consciência. Será, meus irmãos? A identidade existe antes mesmo do nascimento. Não é porque uma criança não tenha raciocínio como um ser humano, adulto, com capacidade de distinguir entre o bem e o mal, que ela não tem uma identidade em si mesma. Olha o que diz Jeremias 1,5. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre da tua mãe, te santifiquei. Aqui Deus revela que a vida e o propósito de uma pessoa existem antes mesmo da concepção física, mostrando um valor eterno, não apenas biológico. Ou vocês esquecem que mais de 600 anos antes, Isaías profetizou a respeito da chegada do Messias. Ele já existia. A identidade do Cristo já existia. Assim como o chamado de Jeremias, antes mesmo de ser gerado, o Senhor já o concebeu. Deus seja louvado, meus irmãos. A identidade existe antes do nascimento. Então, a ciência ela aborda algo que é um consenso, tá? Se você ouve por aí pessoas falando que a ciência não sabe quando a vida começa, isso é uma grande falácia. O que se tem hoje são questões e mais questões de cunho meramente, como é que nós podemos colocar? De retórica vazia. Não é essa a palavra. É a expressão, não é, eu me esqueci agora a questão da palavra que eu queria utilizar, mas é justamente uma situação de teorias não fundamentadas, porque a ciência aborda a questão a partir da biologia e da embriologia, observando as marcas do desenvolvimento humano. Então, a maioria dos embriologistas e biólogos consideram que a vida humana individual começa na fecundação, quando o espermatozoide se une ao óvulo e forma o zigoto. Aí, essa pequena bola rosa, lá no interior do sistema reprodutivo de uma mulher, depois já há uma formação única entre as duas sementes, né? Nesse instante há uma fecundação e já a vida já se estabelece. Porque nesse instante há um novo DNA completo e único, completamente diferente do pai, completamente diferente da mãe, o início de um processo contínuo
que se não for interrompido, leva ao nascimento de uma nova vida. Então, se alguém diz para você que se pode interromper uma gestação na segunda, na terceira, na quarta semana, porque não tem vida, só há um projeto de vida, eu digo para você, sem dúvida nenhuma, a Bíblia diz, e a ciência também, que a vida se estabelece desde a sua fundação, desde a sua fecundação. Então, a destruição do embrião no ventre da mãe é uma violação do direito de viver que Deus concedeu a esta vida nascente. Estas vidas, essa pequena bolinha do zigoto, do início da gestação de uma mulher, a vida já está lá. E interromper isso, nada mais é do que senão assassinato. Eu sei que a palavra é forte, mas essa é a verdade que a Bíblia nos traz. Então, o corpo e a glória de Deus, o divino tecelão. Então, o Salmo 139, Davi vai falar conosco a respeito justamente desse Deus maravilhoso que tece, como um artesão, no interior da sua mãe. Ele usa essa expressão, né? Eu fui primorosamente tecido, desenhado, né? É uma coisa extraordinária. O salmista chamou Deus de tecelão. Hoje a ciência revela que a vida começa quando as primeiras células se unem para formar os tecidos. Vejam só, né, meus irmãos? Tantos anos antes, não se existia nem sombra da microbiologia, e a Bíblia já nos falava que Deus tece no interior da mãe a nova vida. Então, a fé e a ciência estão aqui lado a lado, reconhecem que a vida é tecida com propósito. E quem o faz? Deus. Salmo 139, vamos ler de novo. Tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. A palavra hebraica usada aqui para tecer traz a ideia de entrelaçar, costurar, bordar com arte. Oh, meus irmãos, Deus não apenas cria, ele borda. Cada célula, cada traço da alma é parte de um projeto minucioso feito com as mãos do próprio Deus. Vamos olhar para Gênesis. Ele colocou a mão no barro e do barro ele formou o homem como um artesão, como um oleiro, como um tecelão. Então nós temos que entender isso. Podemos dizer que Deus tece por meio da biologia. O milagre acontece quando os dois fios genéticos do pai e da mãe se entrelaçam para formar um novo e único DNA, único no universo. Então Deus não é distante, ele toca, ele modela, ele entrelaça cada parte da vida com cuidado. É uma imagem que conecta a biologia e a espiritualidade. O corpo é tecido fisicamente, as células, os órgãos, os tecidos, mas também espiritualmente, a alma, o propósito, a identidade. Aquilo que é visto e aquilo que não é visto. Deus tece, Deus põe a mão. Existe a impressão digital de Deus na nossa vida. Então, Deus tece com células e com sentido, com DNA e com destino, com matéria e com mistério. Ele é o artista que faz da vida o seu bordado mais belo. Aqui até, né, eu estou inspirado a tecer aqui uma pequena poesia para dizer para você que Deus é artesão. Deus, ele não está longe. Ele põe a mão na nossa vida, põe a mão na nossa história, põe a mão na nossa criação. Bom, e aí a gente tem que entender que quando a gente compreende essas coisas, o entendimento nos faz louvar. Davi vai dizer, eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. É interessante perceber isso, porque Davi, ao dizer que foi feito de forma terrível e maravilhosa, ele está reconhecendo três coisas fundamentais aqui. Primeiro, a grandeza e a complexidade do ser. Há algo em nós que é impressionante demais para o entendimento humano. E está tudo bem. Eu quero dizer para você que se você não entende tudo a respeito da sua formação, ou se você acha que há questões abertas no teu ser hoje, está tudo bem. Por quê? Porque é realmente grandioso demais. É terrível, como diz Davi, mas é maravilhoso. E a gente tem que entender que essa complexidade nem sempre nos trará respostas, porque há uma intencionalidade divina aqui. Cada parte do corpo, da alma e da vida é formada pelo tecelão divino. Então Deus realmente traça para nós o seu propósito. E isso, gente, não deve ser um motivo de espanto, mas um motivo de louvor, mesmo sem entender totalmente. A reação correta é de adoração e gratidão. Senhor, eu não sei como, não sei de que jeito, não compreendo tudo, mas eu te louvo. Porque um dia, quem sabe, diante de ti, todas as perguntas terão respostas. Então nós louvamos a Deus por isso, porque Davi reconhece que a sua própria existência é uma obra de arte divina, que ele não consegue decifrar,
mas pode admirar e louvar. Às vezes a gente olha e fala, rapaz, como é que pode um negócio tão bonito como esse? A gente olha para uma paisagem, né? Olha assim para uma coisa bem bonita e fala, meu Deus, como é que isso foi formado, né? De que jeito que isso foi concebido? Pois é, a gente às vezes não entende, mas a gente consegue louvar e admirar. Então Davi não entendia, mas louvava. Ter identidade em Deus é receber a vida como um dom. É você dizer assim, o que é que eu sou? Eu sou obra de Deus. Eu sou criatura das suas mãos, sou feitura das suas mãos. Eu vou eu vou descansar nessa verdade. Eu não vou deixar que nada roube de mim a identidade de quem eu sou. Eu sou alguém que Deus desejou fazer e formar desde o ventre da mãe. Então nós temos que entender também que quando a gente olha para a realidade do corpo, e se alegrem nessas coisas todas. Nosso corpo é essa máquina maravilhosa, o corpo é uma coisa fantástica, eu sou obra de Deus, eu sou incrível. A gente tem que entender que é preciso compreender o perigo dos extremos, tá? Desde sempre a história traz para nós coisas muito ruins a respeito da relação do homem com o corpo. Não é de hoje. Cada época tem sua forma de interagir com essa verdade. Lá na antiguidade, no começo de tudo, o corpo era visto como a prisão da alma. Então, o corpo era visto como uma prisão, era uma coisa ruim, era uma coisa de segunda mão, de segunda qualidade, porque se acreditava que o transcendente era o espírito, era a alma, e o corpo era os limitadores dessa condição. Já na Idade Média, o corpo, então, vira um inimigo espiritual. É como se ele fosse o depravador da existência. É como se ele fosse a parte má daquilo que foi criado. Já no Renascimento, nós temos o entendimento do corpo como beleza ideal e perfeição física. Aqui nós vamos ver muito aquelas esculturas, né, daqueles corpos gregos, né, o Renascimento, aquela ideia que traz para nós um sentimento de que o corpo precisa ser admirado como um templo. E aí, no século XIX, século XX, o corpo, então, vai para uma questão muito ruim, que é justamente essa percepção de mudar, né, de controlar, de padronizar o corpo. Então, a gente vive e começa aí as manifestações de todo tipo de deformação do corpo pelos métodos estéticos, né? Isso é uma coisa que já começa já no final dos anos, do século XX. E hoje, nós passamos por tudo isso para chegarmos na era digital, onde o corpo é instrumento de vaidade. O corpo traz para nós, hoje, uma realidade terrível, onde se trabalha o corpo para se propagar o corpo, para se expor o corpo no digital como uma mercadoria à venda. Então, não é muito difícil se encontrar cenas, né, como essas, pessoas nas academias, malhando seus corpos, na busca de não apenas saúde, mas um senso de pertencimento, um culto à imagem. Então, o corpo foi demonizado no passado, idolatrado e objetivado. Mas hoje o desafio é resgatar o corpo como dádiva de Deus, templo do Espírito e expressão da identidade. Saber valorizar sem idolatrar é a postura saudável e bíblica. Então, você deve cuidar do seu corpo, zelar por ele, né? Buscar hábitos saudáveis, exercitá-lo na medida do possível, mas nunca, em hipótese alguma, fazer disso o seu culto, o culto a si mesmo, a própria imagem. Então, nós temos que entender que, por conta disso, por conta dessa visão, né, deturpada, extrema do corpo, desde lá da antiguidade, se estabelece muitas regras dentro do contexto religioso. E aí, o comentarista traz para nós a indagação: são princípios ou regras? Devemos sempre refletir: o que fazemos com o corpo glorifica a Deus ou visa agradar a nós mesmos? Porque tudo que é regra, meus irmãos, é externo. Tudo que é regra é externo. Regra é externo. Lembre-se disso. Princípio não, princípio é interno. Os princípios nascem dentro de si, de cada um, e se guia a partir dele. Então é fácil pensar em regras quando falamos sobre o corpo, né? O que eu posso comer, o que eu posso vestir, o que eu posso evitar. É muito interessante perceber isso, porque quem quer saber a regra é porque quer ir no limite da regra, né? Quem quer saber o limite é porque deseja andar talvez no limite, no limiar do limite. Nem sei se essa expressão existe, mas o Evangelho nos convida a ir além da regra. A regra é fácil, irmãos. A regra é fácil. Faz, não faz. O difícil é ter o princípio.
O princípio é justamente a pergunta que nós fazemos. Não se pergunta o quê, mas se pergunta o para quê. Não é o que eu posso comer, não é o que eu posso ou não vestir, não é o que eu devo ou não evitar, não. É por que que eu faço isso. É se imaginar o que eu faço com o meu corpo, glorifica a Deus ou agrada apenas a mim mesmo? Vou tocar num assunto aqui muito evitado, né? Mas vou falar de tatuagem. Para que que eu faço? Qual é o sentido? Qual é a intenção? Não, vamos ser sinceros aqui, meus irmãos. Não há nenhum texto bíblico que fale sobre isso, tá? Esqueça, não existe texto. Há uma referência em Levítico, não é esse o caso. O texto não se aplica aqui. Nós temos que ter consciência disso. Mas ainda assim, há alguma glória a Deus ao se desenhar na pele, seja qual for o desenho, a mensagem, a frase? Estou usando como exemplo isso, não para trazer peso a ninguém, mas para trazer uma reflexão. Por que que eu faço isso? O que eu faço com o meu corpo glorifica a Deus? Ou só agrada a mim mesmo? Ou só agrada a minha própria vontade? Então, para a gente fechar, a gente vai então rapidinho passar pelo corpo e a coletividade. Bom, se existe um corpo, esse corpo existe para outro. A prática relacional é requerida. Tiago vai qualificar a verdadeira religião e a fé viva por práticas relacionais reais, que exigem o envolvimento do corpo. Você tem um corpo para estar em comunhão com outros corpos. Bom, Felipe, não entendi, vai entender agora. Deus nos fez seres relacionais, gregários, ou seja, gostamos de andar em grupo, sociáveis. Isso está explícito na ordem da procriação e enchimento da terra. Sejam fecundos, né? Enchei a terra. Temos, portanto, necessidade de deveres que ultrapassam nossa individualidade. Então, hoje, o mundo de hoje, atenção, o mundo de hoje é hedonista. É extremamente. As palavras estão me fugindo hoje, deve ser o horário já, um pouco cansado, mas glória a Deus por estarmos aqui juntos. Hoje nós vivemos um tempo do egoísmo. Pronto, a palavra é essa. Né? Não se quer casar, não se quer ter filho, não se quer compromisso com nada, não se quer ter carro, não se quer ter casa. Eu quero estar livre, solto no mundo. Eu quero dar ao meu ventre as minhas indagações, aos meus desejos. Eu quero alimentar o meu prazer. E aí a gente vive só, cercado por pessoas, mas só. Então nós temos que entender que não fomos criados para viver isolados, nem social, nem afetivamente. Embora os recursos digitais tragam inúmeras comodidades ao homem moderno, o contato físico continua essencial para a vida humana. O homem foi feito para o outro, porque ele não se basta sozinho. Não se basta sozinho. Deus é quem vai dizer, não é bom que o homem esteja só. Esse só aqui, ele é geral. Ele está no contexto. O homem não estava só no jardim, meus irmãos. O homem estava repleto de outras coisas, animais, a criação. Mas Deus disse, não, ele precisa de um semelhante. Alguém para dividir. Alguém para estar junto. Alguém para se afiar. Então, a gente tem que entender que quando a gente fala de experiência humana, nós temos que falar de um Deus que escolheu viver a experiência humana. Deus assumiu um corpo físico para viver uma experiência completa conosco. Deus esteve em um corpo físico, como o meu, como o seu. Ele chorou, ele se alegrou, porque nosso Deus é relacional, ele é íntimo, ele é próximo, ele come, ele abraça, ele chora, ele ri, ele canta. E nos convida a ser como Jesus. E como era Jesus, irmão Felipe? Jesus era alguém que vivia a fé, que toca, que sente, que se faz presente. E aí eu digo para você uma coisa, seja gente. Seja gente. Nós não podemos esquecer, Jesus veio ser gente, Deus ele já era. Deus ele já era. Então ele veio viver a humanidade no seu máximo, mas sem pecado. E aí eu costumo dizer, e aprendi desde muito cedo, que quem é muito gente tem muito de Deus. Eu gosto de gente que é gente. Gente que gosta de gente que erra, que pede desculpa, que olha no olho, que esclarece as coisas, que não persegue, que não mente, que é verdadeiro. Deus é assim. Jesus foi assim. Então, quem é muito gente, tem muito de Deus. Então, a gente vai perceber isso. Uma carta de João, na sua última carta, ele vai dizer justamente isso. Olha, eu tenho muito a escrever a vocês, mas não desejo fazê-lo com tinta e pena,
com tinta e pena. Em vez disso, espero visitá-los em breve, então conversaremos face a face e a nossa alegria será completa. É interessante isso porque as cartas eram a tecnologia da época. As cartas eram o WhatsApp daquele tempo. E é importantíssimo, foi importantíssimo para informar, instruir, corrigir, fortalecer. Então a igreja foi a primeira instituição em rede do mundo. Isso está posto, gente. A igreja estava em rede desde o início, enviando cartas, ofertas, orações, separadas geograficamente, mas unidas no mesmo propósito. Qual era o propósito? Cristo. Então, João escreve, como vários escreveram, mas ainda assim João nos lembra, olha, o melhor é o relacionamento com os irmãos. Eu gosto de escrever para vocês aqui pelas cartas, mas eu quero estar aí. Eu quero vê-los, eu quero abraçá-los. Então, o coração do evangelho é o face a face. É o face a face. É a presença, é o abraço, é o olhar, o toque, a vida compartilhada. Cartas são boas, mensagens digitais são úteis, mas nada substitui o encontro, a encarnação do amor, porque nós somos chamados para o congregacional. O corpo é elemento fundamental do culto divino. Estamos juntos, somos igreja. Então nós vivemos a geração do cansaço do outro. Pessoas cansadas de pessoas, só o que eu vejo, ninguém aguenta mais ninguém, ninguém tolera mais ninguém no trânsito, nas relações, no trabalho. A gente parece que não quer mais gastar tempo com isso, porque parece que gente dá trabalho, irrita, contraria, causa problema. E a igreja também vive isso, porque a igreja é coletivo. E é justamente na convivência imperfeita com o outro que somos moldados pela graça. O atrito é que gera esse amadurecimento. E a comunhão que revela Cristo em nós. Então, como é que eu não amo, irmãos? Como é que eu não posso amar? Como é que eu não quero exercer amor? Então, há quem ande com um Jesus decapitado. A imagem é forte, tá? Peço perdão por isso. Mas é necessário refletir. Querem Jesus como cabeça, mas rejeitam o seu corpo, que é a igreja. E esse movimento dos desigrejados é maligno, irmãos. Não, eu congrego em casa. Não, querido, você não pode congregar em casa, não faz sentido. A congregação está no santo templo do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do nosso Deus. Então, quem ama Jesus precisa aprender a amar a igreja, com suas falhas e dores, porque é nela que o amor se torna concreto. Então, não existe Cristo sem corpo e não existe cristão sem igreja. Irmão Felipe, eu estou sem igreja. Você está vivendo uma percepção enganosa do que é o Evangelho de Cristo. Então, para a gente fechar a tecnologia e o culto, é bom a gente vir para a casa de Deus, mas a gente tem que estar nela. E aí o comentarista traz esse ponto, né? Muita gente está no culto, mas não está no culto. Está no culto, mas está no celular. Está no culto, mas está no digital. Está no culto e prioriza essas coisas. Porque pior do que não ir na igreja, meus irmãos, talvez ir para a igreja, não estar nela. Quando estão fisicamente presentes, mas espiritualmente ausentes, conectados à tela, mas desconectados do altar. Quando usamos a tecnologia de forma indevida durante o culto, estamos treinando o coração para a distração e produzindo uma geração sem temor pela casa de Deus. Os jovens estão vendo, os mais velhos, no celular, nas mídias, no ambiente de culto. Sem nenhum tipo, irmãos, de temor por isso. Então, até mesmo a educação secular já percebeu isso, já se proibiu os celulares nas escolas, porque reduz a capacidade de concentração, desempenho cognitivo. Então, se até as escolas têm repensado o uso de telas, porque retarda a aprendizagem, quanto mais nós deveríamos fazê-los em nome da adoração a Deus, daquele que é digno de toda atenção, de toda reverência. Irmãos, Deus está na casa. E aí eu me lembro, obviamente, da cena de Jesus virando as mesas. Quando Jesus virou as mesas no templo, ele deixou claro o propósito daquele lugar. Minha casa será conhecida como casa de oração. Era um lugar de encontro com Deus, de quebrantamento, não um espaço de comércio, distração, vaidade. Então as mesas estão aí, nos bolsos. Imagine Jesus agora se ele tivesse acesso aos nossos celulares dentro do templo. Será, meus irmãos, que ele se agradaria do que temos feito com eles? Hoje mal conseguimos adorar, tudo precisa ser registrado, filmado, publicado. Ninguém se sente confortável. Você está num momento de adoração, de quebrantamento, de repente tem uma foto sua chorando nas redes sociais da igreja. Talvez esse não seja o caminho, irmãos. Talvez este não seja o caminho. Porque a espiritualidade virou conteúdo e o altar cenário. Que Deus nos dê livramento. E fecho com essa cena, duas cenas bizarras. A primeira, essa influenciadora
Virgínia Fonseca, foi tentar se conectar com Deus no templo da religião que ela, da igreja que ela frequenta, e não conseguiu, porque o povo cercou ela. A mulher ajoelhada na igreja e as pessoas filmando, esperando ela terminar, não sei. Um tumulto, irmãos. De costas para o altar, enfim. A gente vive isso. Talvez não precise ser uma influenciadora que esteja no nosso meio. Talvez é só mesmo a nossa falta de noção de que Deus está ali. E aí, na minha última viagem a São Paulo, eu tive a oportunidade de visitar, ainda que superficialmente, só fora o Templo de Salomão, e percebi que para entrar no Templo de Salomão, não vou entrar no mérito da instituição, não é esse o caso, estou dando um exemplo de uma outra questão. Eu descobri que não se pode acessar o templo com nenhum tipo de aparelho eletrônico. O celular fica retido na porta. Você deixa no guarda-volume, só pega no final. E aí, colocando esses dois extremos, eu quero dizer para vocês que nem uma coisa nem outra. Talvez não seja o caso de proibir. Até porque grande parte do ofertório das igrejas hoje é com um Pix, e a gente requer o celular, né? Então não tem como a gente tirar esse aparelho. Equipes de mídia que trabalham com o celular durante o culto, não tem como, né? Mas o problema não é o celular no culto, irmãos. É o culto no celular. É o culto, às vezes, ao celular. É perder o culto ganhando o like. Então, a conclusão traz para nós isso. A verdadeira adoração ao Criador abrange a integralidade do nosso ser, o que inclui todo o nosso corpo. Reconhecer-se como obra das mãos de Deus leva-nos a render a sua soberania e permanecer confiando em seu eterno poder. Que saibamos possuir nosso corpo em santificação e honra. Então, para a gente fechar, o corpo humano é obra-prima do Criador, tecido pelas mãos de Deus, revelado pela ciência, distorcido pela vaidade e redimido em Cristo para refletir a glória daquele que o formou. Glória a Jesus. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade riquíssima de estarmos juntos nessa aula maravilhosa. Que Deus te abençoe ricamente, que você seja alcançado por essa mensagem, que você possa comunicar este ensino com precisão, clareza, humildade e temor. Que Deus em Cristo te abençoe e até a nossa próxima aula.